No dia 24 de outubro de 1995, o serviço de emergência 911 recebeu uma ligação onde a pessoa não falou nada e logo em seguida desligou. Ao irem ao endereço de onde foi feita a ligação, os socorristas encontraram um grande incêndio. Fora da casa estava Deborah Green e sua filha, que haviam conseguido fugir do fogo, mas duas crianças haviam ficado lá dentro, e quando o incêndio foi controlado, tudo o que sobrou foram cinzas e uma grande certeza de que aquilo não foi um acidente. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe um gostei aí e se inscreva no meu canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Antes de continuar contando a história, eu vou primeiro apresentar o principal personagem do caso para vocês. Nascida como Deborah Jones no dia 28 de fevereiro de 1951 em Havana, no estado do Illinois, nos Estados Unidos, Deborah Green cresceu em uma família amorosa, com os pais Joan e Bob Jones, além de sua irmã mais velha. Sendo muito inteligente, Deborah aprendeu sozinha a ler e escrever antes dos 3 anos de idade. Sendo uma bolsista de mérito nacional no ensino médio, ela era considerada alguém que teria muito sucesso em sua vida. Ela frequentou a Universidade de Illinois, onde formou-se em Química e optou por iniciar na Faculdade de Medicina após sua formatura em 1972. Nessa época, Deborah namorou Duane M.J. Green, um engenheiro, e se casou com ele em 1974. Eles viveram juntos por 4 anos antes de sua separação, e mais tarde, Deborah disse que o motivo do divórcio foi só incompatibilidade. Segundo ela, os dois não tinham nada em comum. E algum tempo depois, Deborah conheceu Michael Farrar, um estudante de 20 anos que se sentiu atraído por sua inteligência. Eles se casaram no dia 26 de maio de 1979 e se mudaram para Ohio. Lá, Deborah começou a trabalhar no Jewish Hospital como médica emergencial, mas mudou de especialidade quando começou a ficar insatisfeita com seu trabalho. O casal também teve 3 filhos juntos, Timothy, Kate e Kelly. E quando os filhos nasceram, Deborah decidiu desistir de sua carreira médica para cuidar de sua família. Ela começou a trabalhar meio período de casa e nessa época sua saúde começou a ficar fora de controle e, de acordo com seu marido, ela começou a se automedicar. E Michael Farrar acabou pedindo o divórcio de sua esposa em julho de 1995. Os dois continuaram compartilhando a guarda de seus filhos e Michael seguiu sua vida normalmente. E em um dia após acompanhar seu filho Tim até uma viagem ao Peru, o Michael acabou se apaixonando pela mãe de outro garoto que também estava ali na viagem, e os dois começaram a namorar. Mas infelizmente, a partir de agosto de 1995, a saúde do Michael começou a deteriorar rapidamente. Ele estava muito doente e os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado com ele. Inicialmente, ele acreditava ter contraído uma doença na sua viagem ao Peru e eventualmente sua saúde começou a melhorar, mas cerca de uma semana depois disso, todos os sintomas voltaram repentinamente e a origem de sua doença continuava sendo desconhecida. E depois de mais uma semana internado, ele voltou a ter uma melhora e foi aí que ele resolveu ter um jantar com Deborah. Pouco tempo depois de comer a comida que Deborah havia preparado para ele, Michael voltou a ter vários sintomas. Ele começou a vomitar muito e foi hospitalizado novamente. Segundo o Michael, a Deborah sempre foi uma alcoólatra muito complicada, mas depois que eles se divorciaram, o vício dela piorou ainda mais.
Às vezes, ela bebia tanto que acabava ficando inconsciente, isso enquanto deveria estar cuidando dos filhos. Em uma ocasião, as crianças ligaram para o pai para dizer que a mãe não respondia seu chamado, e quando ele chegou à casa, Deborah estava desaparecida, mas depois ela foi encontrada escondida no porão. Ela passava a maior parte do tempo dentro de casa e raramente saía. E um dia, enquanto Michael estava fazendo uma parada de rotina em casa para verificar as crianças, ele viu algo estranho na bolsa de Deborah. Havia alguns pacotes de sementes de mamona dentro da bolsa, e a mamona contém um veneno letal, a ricina. E vendo aquilo, o Michael ficou muito preocupado que sua ex-esposa quisesse tirar a própria vida e a de seus filhos. Então ele pegou aquelas sementes e guardou em seu bolso. E quando o Michael resolveu confrontar a Deborah, ela disse que iria usar as sementes para tirar apenas sua própria vida. Depois de falar aquilo, imediatamente ela começou a ter um comportamento muito estranho, e Michael resolveu chamar a polícia, que a levou até um pronto-socorro. Quando esteve no hospital, Deborah negou querer tirar a própria vida, e quando Michael foi visitá-la, ela ficou muito agressiva com ele, cuspindo e xingando, e pouco tempo depois, a Deborah saiu do hospital sem permissão e sem avisar ninguém, mas foi encontrada enquanto caminhava para casa algumas horas depois. Depois disso, ela passou os 4 dias seguintes em tratamento psiquiátrico e recebeu medicação para ansiedade e depressão. Ela também foi diagnosticada com uma grande depressão bipolar com impulsos suicidas. A essa altura, Michael estava convencido de que sua misteriosa doença havia sido causada pelo envenenamento por ricina e que Deborah estava tentando tirar sua vida. Na noite de 23 de outubro de 1995, Michael e Deborah tiveram uma grande discussão por telefone. Michael só havia ligado para Deborah pois ele tinha quase que 100% de certeza que ela tinha tentado o envenenar com mamona. Ele também estava muito preocupado com a segurança de seus filhos, já que Deborah bebia demais. Durante aquela ligação, o Michael também ameaçou ligar para os assistentes sociais para que tirassem os filhos dela, se ela não fizesse mudanças em sua vida. E na manhã seguinte, a casa e seus filhos estavam em chamas. No dia 24 de outubro de 1995, a casa onde Deborah Green morava com seus 3 filhos pegou fogo, e Michael já havia se mudado àquela altura, e na mesma noite do incêndio, um vizinho fez um telefonema frenético para ele, lhe dizendo que sua casa estava em chamas. Os despachantes do 911 receberam uma ligação de dentro da casa, mas a pessoa do outro lado da linha ficou em silêncio o tempo todo. Ainda assim, o pessoal da emergência foi enviado para a casa e a encontraram em chamas, e quando se aproximaram da residência, Deborah e sua filha Kate estavam do lado de fora de pijama. Elas conseguiram escapar do incêndio, mas Timothy, de 13 anos, e Kelly, de 6, não tiveram a mesma sorte. Kate disse aos policiais e bombeiros que seus irmãos ainda estavam dentro da casa e precisavam de ajuda. Infelizmente, a casa já estava queimada demais para entrar com segurança, e os quartos das crianças estavam inacessíveis. Na manhã seguinte, os investigadores acabaram encontrando os corpos das crianças, no que havia restado daquela casa carbonizada. A Kelly perdeu a vida por inalação de fumaça, e o Timothy foi queimado. A pequena Kelly ainda estava em sua cama, e o Timothy estava no andar de baixo, perto da cozinha. Um cachorro descobriu um rastro que levava de volta ao quarto de Deborah, de fluido de isqueiro, e uma garrafa vazia do fluido foi encontrada na garagem. Painéis elétricos e o forno foram descartados como causa do incêndio. Padrões de vazamento foram descobertos no térreo e no segundo andar da casa, incluindo um que bloqueava o acesso à escada do segundo andar. Após todas as análises, o incêndio foi considerado como sendo criminoso. Em seu depoimento, Deborah disse aos investigadores que naquela noite tomou apenas alguns drinks e depois foi para seu quarto dormir.
As meninas e os 2 cães da família estavam dormindo em suas camas por volta das 22 horas e Deborah falou com Tim pela última vez por volta das 23 horas. Ela afirmou que adormeceu por volta das 23h30. Por volta da meia-noite, os alarmes de incêndio dispararam. Disse Deborah que quando ela abriu a porta, aquele corredor estava cheio de fumaça. Ela escapou pela escrivaninha do quarto, mas antes de sair da casa, ela ouviu o filho no interfone, perguntando o que deveria fazer, e ela disse a ele para ficar em casa com sua irmã até que os bombeiros chegassem. Deborah diz que então correu para a casa de um vizinho para pedir ajuda, e Kate conseguiu escapar do fogo subindo pelo quarto, pela janela e pelo telhado da garagem. A entrevista de Deborah foi muito estranha para dizer o mínimo. Ela estava muito alegre e falante, e ela sempre se referia a Timothy e Kelly no passado, mesmo que até aquela altura ela não soubesse que os dois estavam sem vida. Ela também se referia aos seus 2 filhos pela idade e não pelo nome. Ela admitiu abertamente durante o interrogatório que havia insistido para que Timothy ficasse dentro da casa em chamas com a sua filha mais nova. No entanto, uma vez que ela foi notificada do falecimento dos 2, ela reagiu com tristeza seguida de raiva e começou a acusar os bombeiros de não fazerem seu trabalho e de não conseguirem salvar seus filhos. Ela foi libertada na manhã seguinte e teve que pedir dinheiro emprestado ao marido para alugar um quarto no motel para que pudesse ficar. E quando foi visitada por seu advogado de divórcio no motel, ela perguntava repetidamente se seus filhos estavam realmente mortos e começava a cantar sobre suas mortes. A polícia interrogou Michael para tentar entender o que poderia ter acontecido e ele disse que era bastante provável que a Deborah tivesse ateado fogo na casa para pegar o dinheiro do seguro. A Kate também foi entrevistada sobre o incidente e ela disse que estava dormindo em sua cama e de repente acordou com a fumaça subindo em seu quarto por debaixo da porta. Ela rapidamente chamou seu irmão e fez uma ligação para o serviço de emergência, mas não disse nada, e depois de desligar, ela escapou pela janela. Kate disse aos investigadores que sua mãe parecia perturbada com o paradeiro das outras crianças e disse que ela e seus irmãos tinham um bom relacionamento com a mãe. De acordo com os investigadores, o incêndio foi intencional e os vários padrões de vazamentos ao redor da casa provavam isso. Além disso, foi descoberto que a porta de Deborah estava aberta na hora do incêndio e não fechada como ela havia dito. O cabelo de Deborah também estava molhado quando o pessoal da emergência chegou e depois de ser testado, foi averiguado que o cabelo dela havia sido chamuscado. Então ela teve que estar muito próxima de onde o incêndio começou. Mas Deborah negava qualquer contato próximo com o fogo e a túnica que ela estava usando naquela noite também estava queimada. Quando essa evidência foi apresentada, ela admitiu ter ateado fogo ela mesma na casa, mas disse que teve muita dificuldade em lembrar exatamente o que havia acontecido, e ela ainda culpava Timothy por ter envenenado o Michael. A Deborah Green foi presa em 22 de novembro de 1995 e recebeu 2 acusações de assassinato em primeiro grau, 2 acusações de tentativa de assassinato em primeiro grau e uma acusação de incêndio criminoso agravado. Durante seu julgamento no início de 1996, a equipe de defesa dela alegou que Timothy, e não a Deborah, foi o responsável pelo incêndio. Eles também acusaram Timothy de envenenar seu pai, pois ele costumava cozinhar para a família. Sua equipe de defesa tentou colocar toda a culpa em um garoto de 13 anos que já não estava mais vivo, alegando que ele estava com raiva de seu pai e que tinha um enorme fascínio por fogo, já que uma babá e um vizinho haviam pego Tim fazendo pequenas fogueiras do lado de fora da casa. Um criminologista do FBI também testemunhou que quando testou o cabelo de Michael, ele conseguiu determinar que ele havia sido exposto à ricina várias vezes. Um dos socorristas que foi até a residência para tentar ajudar no incêndio, ele disse que Kate estava sempre muito frenética e preocupada com seus irmãos, mas a Deborah não estava nem aí. Para dizer a verdade, ela parecia muito calma e até contente com aquela situação.
O advogado de defesa dela argumentou que Deborah estava tomando medicação que poderia ter afetado sua reação emocional àquela situação, e a Deborah acabou concordando em aceitar um acordo, uma confissão de culpa pela qual o réu não admite o crime e mantém sua inocência. E já na primavera seguinte, ela foi condenada a 2 sentenças de prisão de 40 anos. Ela não é elegível para ser libertada até 2035, quando terá 84 anos de idade. Desde que foi sentenciada, Deborah enviou várias cartas ao ex-marido, dizendo que não lembrava de nada daquela noite e que nunca iniciou o incêndio que tirou a vida de seus filhos. O caso de Deborah Green foi abordado em detalhes na série Forensic Files e no documentário Deadly Woman. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!